a proclamação da República em 1889 e a abolição da escravatura contribuíram para que as crenças afro-brasileiras, como o candomblé, se expandissem no país. Tradições mantidas até hoje. Em Mateus Leme, há 18 anos, funciona no bairro Atalaia o terreiro de Arabomi, o sacerdote do candomblé responsável pelo local. Arabomi nos recebeu para mostrar os detalhes dessa religião ainda pouco conhecida no estado. O terreiro é composto por vários templos dedicados aos orixás. Logo na entrada, o guardião, Inzila, e o Incosse, o deus dos metais, da guerra. E bem no centro, o Quitembo, ou tempo, representado pela árvore gameleira branca, o patrono da nação de Angola. Na árvore, cada fita representa um pedido e é no barracão do terreiro que acontecem as cerimônias públicas. As festas de terreiro, as reuniões, as oficinas, tudo acontece nesse espaço. E esse espaço, ele também, como no candomblé, tudo é consagrado, nada que está construído aleatoriamente, tudo tem um significado. Aqui o chão, você vê que nós temos, né, no meio ali, é demarcado, ali assentado uma das seguranças do barracão, que nós chamamos de entoto, que é o chão, a segurança, né? No alto nós temos a cunheira, que é o assentamento de uma outra divindade que também protege e resguarda o salão, protegendo esse espaço. Na entrada, você pode observar que na entrada nós temos também um guardião, uma representação de Inzila, que é o mesmo guardião da entrada da porteira. Ele está ali representado por uma escultura africana, que é Inzila, que é o Senhor dos Caminhos, o guardião da porta. Tambores são as ingoma, que são o atabaque. É através dos tambores que nós fazemos o chamado para as divindades se manifestarem durante os rituais. E é onde acontecem as danças, o toque. E o candomblé é uma religião de celebração à vida. Então os orixás são energias vivas, os inquis são energias vivas, não são pessoas que já morreram. Eles são forças da natureza. Outro elemento muito conhecido no candomblé são os búzios, representados por 16 conchas, e são as posições delas que o sacerdote interpreta. O búzio ele tem uma técnica. Primeiro, ele tem um número, né, de conchas, e elas são combinadas, um lado, nós vamos dizer que é um lado fechado, outro lado aberto. Então, cada vez que cai, isso muda o número do fechado e do aberto. E conforme a combinação, é um signo ou um inquice, ou uma divindade, ou um orixá que está falando os búzios. E normalmente as pessoas vêm para poder tirar dúvidas, para consultar, para ver uma questão às vezes de saúde, uma questão de finança, uma questão afetiva. Então o búzio sempre tem algum conselho para dar. Mas mais do que um jogo de adivinhação, ele é um jogo de interpretação, porque ele é um oráculo. Ele não é um mero jogo de adivinhação. Vou lá para adivinhar meu passado, meu presente e futuro. Não funciona dessa forma. Algumas pessoas, às vezes leigas, se utilizam desse instrumento usando esse argumento, mas ele não é verdadeiro. Na parede do galpão também estão presentes as fotos dos antepassados de Arabomi, que segue a tradição da família. E com essa vocação, né? Eu me iniciei, comecei me desenvolvendo na Umbanda aos 7 anos de idade. Aos 9 anos eu já estava desenvolvido na Umbanda. Com 14 anos eu conheci o candomblé. Com 16 anos eu me iniciei. Por ali você vê a foto. E ali tem uma parte da minha árvore, que é o meu pai, que me iniciou, meu tata, depois o meu avô, meu bisavô deu andar, meu tataravô, seu legado de Dandalunda, e minha trisavó, que é Mameto Tuendanzambi, que era conhecida pelo apelido de Maria Neném, que era de Salvador também, filha de um africano, iniciada por um africano de Angola chamado Kinunga. Então você vê que o candomblé é uma tradição. Nós mantemos essa tradição. Por isso, hoje, os terreiros de candomblé são reconhecidos como comunidades tradicionais de matriz africana. Isso é uma coisa reconhecida, inclusive, pelo governo federal, né, que já hoje existem políticas públicas, inclusive, voltadas para a nossa tradição. A mulher também tem papel importante no candomblé, como explica Fátima, ou Makota Sumbuquenã, iniciada na religião há 24 anos. Nós, mulheres, representamos principalmente o lado feminino. É quem cuidamos da alimentação, de horários de banho, de alimentação, do vestiário,
da arrumação, ornamentação, a gente só pede opinião. Como é que o senhor quer? O candomblé muitas vezes é alvo de preconceito e, de acordo com Arabomi, por falta de informação. Vale lembrar que a discriminação religiosa é crime inafiançável, de acordo com a Lei 9.459, de 15 de maio de 1997. Arabomi também é membro do GREDIR, Grupo de Reflexão Ecumênica e Diálogo Interreligioso, que busca combater a intolerância religiosa. É um projeto do Vaticano para a Igreja Católica no mundo, que é um diálogo da Igreja com o mundo, com as religiões do mundo. E no Brasil, a Igreja que dialoga com a Igreja Católica, no caso, que faz parte desse projeto, é o Candomblé. E em Minas Gerais, eu sou um dos representantes desse grupo, desse diálogo em busca da paz entre as religiões e de combater a intolerância religiosa, que ocorre muito nos dias de hoje também, né? O que significa aí esses cordões? Esses cordões são as alianças que nós temos com nossos orixás, né? Cada um tem uma cor e essa cor tem significados com nossas divindades. Eles são feitos de terracota, coral, normalmente são de matérias natural, né? Essa terracota é de barro, o coral é uma pedra marinha e ela serve também como proteção. Como na outra religião, como se fosse uma medalha do seu santo. Medalha, um amuleto, exatamente. Um terço, né, que as pessoas penduram, outros carregam uma Bíblia, né, cada um tem o seu amuleto protetor, né, e as contas são esse amuleto.